E avançamos então para a questão número 8. Uma rádio local fez uma emissão especial comemorativa do 25 de abril de 1974 durante o dia 25 de abril de 2024. A emissão começou às 0 horas desse dia e durou 24 horas. 8.1. Admita que o número N em milhares de ouvintes da rádio ao longo da emissão especial é dado aproximadamente por NT igual a 8,04 menos o quadrado de 0,1T menos 1,4 vezes E elevado a 0,8 menos 0,05T, com T entre 0 e 24 inclusive, em que T é o tempo em horas decorrido desde o início da emissão especial. 8.1.1. Entre as 8 horas e as 10 horas e 15 minutos, a rádio transmitiu em direto as comemorações que decorreram numa praça dessa localidade. Neste período de tempo, o número de ouvintes esteve sempre a aumentar. Determine quanto variou o número de ouvintes durante a emissão em direto. Apresente o valor pedido em unidades. Em cálculos intermédios, por ter arredondamentos, conserve no mínimo 4 casas decimais. Ora, aquilo que nos pedem é a variação do número de ouvintes num certo intervalo de tempo. Portanto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o número de ouvintes no final desse intervalo de tempo, portanto às 10 horas e 15 minutos, e vamos tirar o número de ouvintes às 8 horas. Ora, para aqui basta irmos à nossa função e fazer o n de 8, substituir o t por 8, portanto, porque começa a contar a partir da meia-noite, a partir das 0, portanto às 18 horas são 8 horas. Para as 10h15, cuidado aqui com estas situações, não é 10,15, os 15 minutos correspondem a um quarto de hora. Portanto, isto é um quarto de hora, ou seja, 0,25 horas. São 10 horas mais 0,25 horas, são 10,25 horas. Quem não tiver a certeza pode fazer uma regra 3 simples. Portanto, faz 1 hora está para 60 minutos, da mesma forma que x horas estarão para 15 minutos. Portanto, faz x igual a 15 vezes 1 sobre 60 e, portanto, aqui fica 15 sobre 60 que dá 0,25. Portanto, fazem 10 horas mais 0,25, isto já vem em horas, 10 horas mais 0,25 horas, 10,25 horas. Vamos fazer o n de 10,25. E como esta expressão é um bocado complicada, era melhor fazer na calculadora gráfica, portanto, mandar a calculadora fazer os cálculos todos, em vez de estarmos nós a inserir a expressão à mão duas vezes com números diferentes. Então sim, vamos aqui ao menu das funções, e vamos começar a introduzir, portanto, 8,04 menos, vamos abrir parênteses, 0,1 menos t, neste caso aqui vai ser o x, menos 1,4 e isto vai estar tudo ao quadrado. E agora vamos multiplicar por, ora onde é que está o nosso elevado a 0,8 menos 0,05t, que vai ser novamente o nosso x. Ok, está tudo inserido então. Portanto, a partir daqui não vamos traçar o gráfico, vamos aqui à tabela ver os valores que a função toma para certos e determinados valores pré-feitos que estão aqui. E nós vamos aqui ao 8 e vamos buscar aqui facilmente o f de 8. Portanto, vamos dar-lhe, portanto, eles dizem para nos cálculos intermédios se procedemos a arredondamentos. Vamos fazer um arredondamento, vamos deixar 4 casas decimais, fica 7,5029. E depois, para o 10,25, nós só temos aqui até o 10. E, além disso, esta tabela só está a dar números inteiros. Portanto, temos que fazer aqui, vamos ajustar o intervalo. O início está bom, o fim pode ser ir até 11. E depois o passo, em vez de ir de 1 em 1, vai de 0,25 em 0,25. E agora já dá, em vez de 0, 1, 2, dá 0, 0,25, 0,5, 0,75, portanto, tudo até aqui em baixo. Portanto, vamos encontrar novamente aqui o 8 com o mesmo valor, portanto, isso aqui nós já anotamos este valor, não é? E agora vamos aqui ao 10 e agora já nos aparece o 10,25. E vamos transpor este valor para o papel, 7,8525, e depois é só mesmo fazer a diferença, isso já podemos fazer com a calculadora normal. E cá estamos nós novamente no papel, agora já com estes valores da calculadora anotados, agora é só mesmo fazer, portanto, a nossa variação
é simplesmente fazer o n de 10,25 menos n de 8, que é basicamente o que estava aqui, mas agora com uma notação mais matemática, não é? Fica 7,8525 menos 7,5029, isto aproximadamente, e esta diferença daqui vai sair 0,3496. O que significa que houve um aumento de 0,3496 ouvintes durante este intervalo de tempo. Pronto, que não faz sentido nenhum, mas atenção que isto é em milhares, porque a função devolve-nos o número de ouvintes, isto é milhares, e portanto a diferença também vem em milhares, isto é milhares, ok? Milhares. E portanto vamos passar para unidades, que é aquilo que eles pedem, portanto é só multiplicar por 1000, fica 349,6, que arredondado às unidades fica então 350 ouvintes. Portanto, e é isto que nós vamos dizer. Portanto, naquele intervalo de tempo, o aumento do número de ouvintes é de 350. 8.1.2. Durante esta emissão especial foi transmitido um concerto em que participaram vários artistas. Durante a emissão do concerto, o número de ouvintes foi sempre superior a 8.000. A emissão do concerto pode ter durado 4 horas? Justifica a sua resposta. Vamos então regressar à nossa calculadora gráfica. Vamos sair aqui da nossa tabela que estávamos a utilizar há pouco. E agora o que vamos fazer é, vamos aqui ao gráfico, voltar aqui às expressões, primeiro de tudo, já temos aqui a nossa expressão da função e agora vamos acrescentar o parâmetro, atenção, eles falam em 8.000 ouvintes, como esta expressão já vem em milhares, aquilo que nós vamos colocar aqui vai ser 8 milhares, ou seja, nós queremos ver quando é que esta função ultrapassa a fasquia dos 8 milhares de ouvintes. Então, em vez de 8.000, vamos só colocar 8. Portanto, cuidado que é uma daquelas rasteiras. E agora sim, vamos aqui ao gráfico e vamos ver aqui esta interseção. Primeiro de tudo, vamos ajustar aqui a nossa janela de visualização, porque esta função só é válida de 0 a 24. Então, vamos colocar aqui o x mínimo 0 e o x máximo só 24. Confirmar. Ok. E nós estamos a verificar que há aqui um intervalo aqui muito pequeno em que realmente a função dá a sensação que ultrapassa ligeiramente esta marca dos 8.000. E vamos fazer aqui um zoom, ou seja, eu vou deixar aqui o x como está e vou colocar aqui o y muito próximo dos 8.000 para nós conseguirmos ver de facto qualquer coisa aqui. Então vamos voltar aqui aos eixo dos y, e vou fazer, se calhar, em vez de começar aqui próximo do 0, vou começar aqui do 7 até, por exemplo, aí é o 9. Ok, confirmar. Ok, já se consegue ver nitidamente que aqui neste intervalo de tempo, portanto, realmente o número de ouvintes foi superior a 8.000. Agora vamos só à interseção ver a coordenada x de cada um destes pontos, porque o x é que corresponde ao tempo, que é para depois fazermos a diferença entre o maior menos o menor, ou seja, o instante final menos o instante inicial, para vermos quanto é que foi o intervalo de tempo, para verificar se foi superior ou inferior a 4 horas. Agora vamos aqui a cálculo, função, encontrar, interseção. Bom, e cá está a primeira interseção que neste x igual a 12,18207. Atenção que nós depois vamos ter que passar o gráfico para a folha de prova. Portanto, pode ser com este zoom, desde que indiquemos aqui os valores, não é? E este valor, portanto, é um daqueles pontos relevantes, e o outro ponto relevante é esta outra interseção, que é exatamente no ponto 16. E pronto, já temos então aqui um esboço do gráfico com aqui as nossas coordenadas relevantes, portanto este 12,278, 16,8, que são os pontos de interseção da função com a reta de valor 8 em milhares. E agora, basicamente, para o intervalo de tempo em que portanto, o número de ouvintes foi superior a 8.000, basta fazer 16 menos 12,18207 e isto vai dar... Agora vou aproximar às décimas, não faz sentido muito mais do que isso, 3,8 horas, que é inferior a 4 horas. Portanto, se é inferior a 4 horas e durante toda a duração do concerto, portanto, o número de ouvintes foi superior a 8.000, daqui tira-se que o concerto não pode ter durado 4 horas. Okay? No máximo 3,8 horas. 8.2.
Durante a emissão, a temperatura ambiente no estúdio de rádio foi variando por influência da climatização, do número de pessoas presentes, dos aparelhos eletrónicos em funcionamento, entre outros fatores. Admita que no estúdio, entre as 0 horas e as 10 horas, a temperatura ambiente esteve sempre a aumentar. Durante toda a emissão, o valor máximo da temperatura ambiente ocorreu às 20 horas. Seja F a função que faz corresponder o tempo, T, em horas, decorrido desde o início da emissão ao valor da temperatura ambiente em graus Celsius no estúdio no dia 25 de abril de 2024. Seja V a função que dá a taxa de variação instantânea da função F para cada valor de T. Na figura 10 estão representados dois gráficos, A e B, em referencial cartesiano ortogonal e assinalados os respectivos zeros, 10 e 20. Justifique que nem o gráfico A nem o gráfico B podem representar a função V. Apresenta uma razão para cada um dos gráficos. Então assim vamos ficar aqui com o essencial, que são os gráficos das variações e as afirmações que nós temos que analisar. E, embora não seja obrigatório, vou começar por transportar cada um destes gráficos para uma tabela para melhor analisarmos a situação, porque permite organizar a nossa informação de uma muito melhor forma. Então vamos começar aqui pelo gráfico A. Então é um gráfico função de T, né? Que nesta linha eu vou colocar o V de T, e depois uma outra linha para a nossa função original, porque isto é a variação de uma outra função que se chama F, em função também de T, portanto EFT. Esta dá a variação da temperatura a cada instante, esta dá a temperatura, não a variação, mas sim a temperatura a cada instante. E vamos colocar aqui nestas colunas os momentos que são essenciais, que é o início e o final, e aqui os zeros portanto, e aqui também da função T. Portanto, aqui 0, o 10, o 20 e o 24. E eu vou fazer a mesma coisa. Portanto, V de T, F de T, aqui o 0, o 10, o 20 e o 24. Muito bom. Agora para o gráfico A, vou fazer o estudo do sinal da função V de T. Portanto, de 0 até 10 é positivo, portanto, em 0 é positivo, entre 0 e 10 também é positivo, a 10 passa a 0. Entre 0 e 20 é negativo, em 20 tem outra vez um 0, depois de 20 a 24 e no próprio instante 24 volta a ser positiva. Vamos deixar para já assim. Vamos passar ao gráfico B e vamos só analisar o sinal. Sinal negativo em 0, negativo até chegar a 10. Portanto, em 10 é 0, mas até lá é negativo. Depois há aqui uma parte em que é positivo, em 20 volta a ser 0, depois volta a ser negativo entre 20 e 24 e em 24 também. Então vá, em que é que isto se traduz em termos de facto da monotonia da função f, que é aquilo que nós queremos de facto analisar aqui. Ora, monotonia extremos. Crescente, portanto, variação positiva, crescente, variação negativa decrescente, crescente, crescente. Variação negativa decrescente, decrescente, variação positiva é crescente, variação negativa decrescente. Ok. Aqui passou de crescente para decrescente e tem aqui um 0. Portanto, isto aqui é um máximo. E aqui passou de decrescente para crescente e tem aqui um 0. Portanto, isto é um mínimo. Mínimo aqui. Ok. Aqui temos decrescente para crescente, temos um mínimo. De crescente para decrescente, com este 0 aqui, temos aqui um máximo. Muito bom. Então vamos lá começar a ler as nossas afirmações. Entre as 0 horas e as 10 horas, a temperatura ambiente esteve sempre a aumentar. E o gráfico A diz-nos precisamente isso. Portanto, entre as 0 e as 10, portanto, esteve sempre a aumentar. Fantástico. Aqui já não. Ok? Então, já posso indicar uma razão pela qual eu vou indicar que o gráfico B não está correto, é precisamente isto. Segundo o gráfico B, o gráfico B indica que entre as 0 horas e as 10 horas a temperatura esteve a diminuir. Portanto, contradiz estas afirmações. Depois, durante toda a emissão, o valor máximo da temperatura ambiente ocorreu às 20 horas. E aqui temos um máximo às 20, mas aqui temos um mínimo. Às 20 aqui temos um mínimo. Portanto, esta parte aqui da temperatura ambiente está sempre a aumentar, estava fantástico, mas agora indica que tens aqui um mínimo. E por isso é que nós vamos excluir o gráfico A. Portanto, o gráfico A indica
que às 20 horas ocorreu um mínimo e não um máximo. Pronto, e estão aqui duas razões pelas quais nem o gráfico A nem o gráfico B correspondem à situação descrita. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.